Eu queria trazer hoje uma mensagem que está lá em 1 Crônicas 16:34. Foi o tema do devocional hoje da nossa igreja e muito forte, né? Rendam graças, primeira Crônicas, capítulo 16, verso 34. O tema dessa promessa que nós vamos falar é a promessa de amor eterno de Deus, né? 1 Crônicas 16:34 fala assim: rendam graças ao Senhor, é bem curtinho, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós estamos falando, né, quando nós falamos sobre a bondade de Deus, quando nós falamos sobre as verdades de Deus, nós temos que falar sobre duas situações, sobre dois presentes que Ele nos dá. É a sua bondade e a sua misericórdia, né? A bondade de Deus é algo que nós podemos fazer o que for, nós nunca vamos superar ela. Nós podemos tentar fazer uma vida 100% voltada aí ao voluntariado, ao servir as pessoas, nós podemos fazer jejuns, nunca vamos chegar perto da bondade de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é eterna, né? Então ela nos abraça, ela vem em tempos difíceis que vivemos agora. Nós vivemos em tempos difíceis, um tempo de pecado, um tempo de erro, um tempo de desvio, um tempo que a sociedade vem se transformando, um tempo que coisas que a maioria de nós aqui, né, devido à nossa idade, coisa que nós víamos no passado, hoje a gente já não vê, e coisa que a gente hoje vê, a gente fica assustado de como as coisas estão acontecendo, né? Eu vejo pessoas falando que tem medo de ter filhos por causa do que eles vão passar, mas a misericórdia de Deus, ela ainda é maior. A bondade de Deus, ela ainda é maior, né? Ela é bondade, a bondade de Deus é maior do que muito maior do que a gente tentar fazer alguma coisa, justificar alguma coisa, e a misericórdia de Deus é maior do que a gente entender a continuidade dessa bondade. A bondade de Deus, ela é a base para a nossa fé. Essa bondade que faz com que a nossa fé seja alimentada diariamente. Porque nós somos falhos, a nossa estrutura humana, ela é falha. E às vezes nós desanimamos, às vezes nós enfraquecemos, mas quando nós entendemos a bondade de Deus, é como se fosse um combustível para nós, enchendo o nosso tanque e fazendo com que a gente não desista, não pare, permaneça até que Ele venha, até que nós venhamos viver na eternidade com Ele. Então, essa misericórdia de Deus é um dos pilares que nos sustentam. Então, existem duas coisas que são importantes demais para nós, né? E, então, nós temos que voltar ao Senhor. A gente precisa se voltar ao Senhor em gratidão e entender que essa graça que nós recebemos todos os dias, ela é maravilhosa. E não é sobre religiosidade, não é sobre padrões que eu estou falando sobre entrega mesmo, né? Nossa igreja está fazendo uma ação essa semana, né? A gente tem uma parceria, fez uma parceria com um instituto americano, John Franks. Essa Johnny foi uma jovem que, praticando mergulho, bateu a cabeça numa pedra e aí ficou tetraplégica. E aí uma das ações que ela faz, a partir daí, ela começa ali, ela cria uma ONG, ela começa a usar a boca dela para pintar, e baseado nisso é feita uma ONG, e as pessoas vieram 10 americanos e trouxeram 150 cadeiras de rodas para pessoas em vulnerabilidade social. Então a gente começou segunda-feira entregando essas cadeiras de roda para essas pessoas e tem sido fantástico. Não fantástico porque as cadeiras vieram, porque a cadeira é o menos importante. No final, eu estou até com a pulseirinha, nós fazemos o plano de salvação no final com cada uma dessas famílias que vão lá receber essas cadeiras. E aí nós convidamos eles não somente para levar uma cadeira nova
para casa, mas ir para casa tendo acesso a uma vida nova. Então a ideia, a cadeira é só o motivo para eles entenderem que Deus ainda vai restaurar ainda mais a vida deles, né? E a cadeira é toda ajustada. Esses americanos que vêm são todos engenheiros, são todos mecânicos que eles ajustam ali as cadeiras para aquelas crianças, para aqueles adultos que às vezes nem andaram, não deram nem um passo na vida. Talvez alguns que andaram e tiveram algum trauma e aí não podem andar mais e eles estão sendo restaurados na sua mobilidade, mas eles estão sendo tocados na sua eternidade. A bondade de Deus é real para as nossas vidas. E a sua misericórdia é o que não nos deixa ser consumidos, que nós não merecíamos isso. E eu estava falando com minha esposa hoje, eu já decidi, eu não estou falando de mecânicos que vieram dos Estados Unidos com 40 anos, não. Eu tô falando 60, tô falando de pessoas que têm 80, pessoas que têm 65. Eu falei, amor, eu já decidi, eu quero fazer isso da minha vida. Quando a gente chegar na nossa idade, que talvez a gente ache que vai dar trabalho para os outros, eu quero tocar as vidas ainda, eu quero fazer como eles os dia todo ajoelhado, ajustando as cadeiras. E aí vai para o último stand lá, que aí a gente entrega a Bíblia para a pessoa, o livro da Johnny, e também faz uma oração ali e convida eles a aceitarem Jesus como Salvador da vida deles. Eu quero dizer para vocês que Deus ele é bom o tempo todo, o tempo todo. E nós podemos tocar as pessoas através da nossa humildade, através do nosso amor e da nossa unidade. E a gente costuma dizer muito na igreja da cidade: eu recebo dos céus, eu usufruo, eu uso e eu compartilho. Aquilo que Deus tem dado para você, meu irmão, minha irmã, não é para ficar com você. É para você tocar as pessoas também. O que Deus tem feito nas nossas vidas não é para ficar somente nós. A bondade de Deus está sendo derramada sobre mim, sobre você, todos os dias, é para que você toque pessoas também que não tiveram acesso a essa bondade, porque não têm acesso ao Pai, que não entendem que Deus é Pai. Então, hoje, isso é muito importante. O amor de Deus é eterno e ele usa eu e você para comprovar esse amor. Olha, meu Deus, nós não merecíamos isso. E aí entra em ação a misericórdia de Deus. Eu não merecia, mas Deus me deu. Eu não merecia, mas Deus me deu. Eu merecia, pelo contrário, eu merecia ter sido fulminado, talvez, através dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas atitudes, mas a misericórdia de Deus, ela foi tão grande que ela não me deu essa condenação. Ela, através do Filho dele, Jesus. Então, essa é uma palavra de empoderamento, é uma palavra de afirmação, a bondade de Deus já veio sobre suas vidas, sobre a sua vida, sobre as suas vidas. E cada cenário de crianças, eu quero contar uma história lá que a gente presenciou, uma criança num bairro de Petrolina que foi jogada no lixo pela sua mãe. E aí, uma outra família uma família de idosos, e adota essa criança, e pega essa criança e leva para casa. Mas aí, a mulher que pegou acaba ficando cega dos dois olhos. E como duas pessoas de idade vão cuidar dessa criança que não tem mobilidade, que se alimenta através de sonda, porque ela tem o quadro dela é o AME, né? É uma doença degenerativa e ela tem um problema na coluna cervical ali, e ela não consegue ficar firminha. Eu quero dizer que ser pai, ser mãe é um ministério. O nosso maior ministério é a nossa família. A nossa família é onde nós exercemos a bondade de Deus, e às vezes onde nós vemos os maiores milagres de Deus acontecer. Só que às vezes a gente não dá muito valor porque nós temos outras coisas e aí ficamos intertidos, né? Mas que essa palavra fique, aqueça o coração de vocês. E aí teve uma senhora que eu falei: minha irmã, Deus te deu uma cadeira nova, Deus te deu uma vida nova, mas você precisa entender o terceiro passo, que é o seu propósito. Se não sei quem que você vai tocar, eu não sei quem você vai retribuir,
E essa cadeira, ela foi só o início. Esse dia é o dia que a sua vida está começando de novo. Você tem uma nova perspectiva de vida. Vai tocar na vida das pessoas, né? Eu era professor com o Rafa lá no Shalom, e a gente vê crianças de 15 anos que querem desistir da vida. E aí eu vejo lá pessoas que não podem caminhar e estão loucas pela vida. Estavam felizes porque receberam uma cadeira nova. Eu falei, minha irmã, vai palestrar, vai falar do amor de Deus, vai falar de como é bom viver para todo mundo, já que você recebeu Jesus e recebeu uma cadeira nova. E aí agora vai anunciar, vai tocar as pessoas. Eu não sei qual que é o seu propósito, mas vai fazer aquilo que Deus te chamou, porque esse amor, ele nos constrange, é de ficar constrangido. E é interessante que nós precisamos pensar, né? Zé Bruno colocou no Instagram dele essa semana 2 pessoas na igreja. Uma pessoa fazendo a mesma coisa. Um chegava na igreja, ajoelhava, durante o louvor adorava o Senhor, durante ao dízimo ele dava o dízimo, ouvia a palavra, né? E aí perguntou para um deles, ei, por que você dobrou o joelho? Não, dobrou o joelho porque Deus, Deus precisa me abençoar, né? Então eu dobrei o joelho ali para Deus me abençoar. Então, para que você louvou? Não, eu louvei a Deus porque é importante, né? Tem que fazer isso para Deus nos abençoar. Por que você deu dízimo? Não, Deus deu o dízimo para o diabo não me roubar, né? Não tirar aquilo que é meu. E se ouviu a palavra? Não, eu ouvi a palavra porque a palavra ela dá informações importantes para a gente continuar na igreja. E aí perguntou para uma outra pessoa, meu irmão, por que você orou na hora que você chegou na igreja? Não, eu orei porque eu queria agradecer a bondade de Deus e eu não, eu fico constrangido com essa bondade de Deus. E por que você adorou? Eu adorei a Deus por causa disso também. A minha gratidão por Deus é meio enorme. Eu não consigo me conter nessa bondade de Deus. E é por isso que eu louvo a Ele, porque Deus é bom, Deus é lindo e eu louvo a Ele por isso. Por que você deu dízimo? Eu dei o dízimo porque essa gratidão que eu tenho por Ele, tudo que eu tenho é dele. Então eu só estou devolvendo aquilo que Ele já, parte daquilo que Ele já me deu. E a palavra, meu irmão, por que você ouve a palavra? Eu falei, a palavra é o combustível que me faz entender e continuar, né, seguindo essa bondade de Deus, entendendo essa bondade de Deus. 2 pessoas, uma religiosa e a outra que entende o amor de Deus, a outra que entende essa bondade de Deus, esse amor eterno de Deus. Então é sobre isso, é sobre nós podermos trocar as nossas vestes, né? Que nós venhamos ter vestes de humildade, vestes de choro quando for necessário, de alegria quando for necessário, mas que nós venhamos viver com intensidade isso que Deus nos fez. E vocês têm usado essa ferramenta através, hoje, do Google, né, do Meet aqui, mas a gente tem que usar, a gente tem que fazer, existem muitas pessoas para ser tocadas. E aí falei, meu Deus, mas será que tem gente que ainda não conhece Jesus? Não é possível. E aí a grande maioria das pessoas que caía ali na minha estação para eu falar de Jesus para elas, a maioria delas conhecem Jesus de ouvir falar, né? Não, Jesus, tal. Eu falei, meu irmão, Jesus quer ter um relacionamento com você. As pessoas até assustavam. Eu falei, olha, não tô falando de você ir para a igreja dia de domingo, não. Tô falando de você ter uma vida com ele de relacionamento diária. Você entender esse amor dele, você entender que ele é seu pai, que ele te ama, né? E as pessoas, e o que eu quero que vocês entendam, é, teve uma mãe hoje, a mãe de Pedro, ela morou num hospital, numa capital, 1 ano e meio com um filho, porque em Petrolina não tinha UTI infantil. Ela entende dos músculos, ela entende, o filho dela não fala, mas ela fala, eu entendo quando ele pisca. Deus é a mesma coisa com a gente, Deus conhece a gente, e isso é o amor de Deus. Ele ama a gente, mesmo que a gente não saiba se expressar, mas ele nos ama. E nós precisamos compartilhar esse amor. Eu achei interessante, aí eu estava conversando com alguns irmãos da igreja, falei, meu Deus, como é difícil, né? Minha mãe, eu tive, minha irmã mais velha era típica também, então foi muito difícil para ela.
né? Então, tem que entender de tudo, tem que abdicar da sua vida. A sua vida profissional ali não existe, é o cuidado do filho, né? Então, esse amor reflete para mim o amor de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele entende o que nós temos passado, então não é tempo de desistir. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é como demonstrar esse amor incondicional que Deus deu para as pessoas à sua volta. E para encerrar de verdade, não, vou falar duas coisas, para encerrar duas coisas. E aí ontem eu conversando com um cara, ele falou assim, olha, eu que eu participei de uma atividade muito interessante, né? E essa atividade, as pessoas tinham vários tijolos e a gente ia montando um muro baseado em cima daquilo que ele ia falando, né? Daquilo que eu estava sentindo. A falta de perdão pelo meu irmão, por exemplo. Pau, colocava um tijolo. Eu tenho uma inveja da minha irmã mais velha, porque minha mãe deu mais atenção para ela. Colocava outro tijolo. Tal. Tudo que ia acontecendo, tudo. Eu fiquei triste porque eu tive uma desilusão amorosa com uma ex-namorada. Pronto, coloca outro tijolo. E aí montava ali, cada pessoa tinha ali o seu, feito ali uma autoanálise da sua vida, fazia um muro, né? E aí as pessoas, aí a pessoa que estava conduzindo o curso ali, o professor falava, olha, Jesus está lá do outro lado, o que te impede de chegar nele? O muro te impede de chegar nele. Quebra esse muro que você acessa ele. O que nos impede de entender esse amor incondicional de Deus são as nossas falhas, são motivos que às vezes estão abafando nós vivermos esse amor incondicional de Deus. E vocês, assim como eu, saiam incendiados. Hoje foi o terceiro dia. Ainda faltam 2 dias. São 150 cadeiras sendo entregues, aproximadamente investido, assim, coisa de 2,5 milhões. E aí eu perguntava para as pessoas, olha, você foi beneficiado, você sabe quem pagou a sua cadeira? E aí eu acho que eles até pensavam em algum político e tal. Eu falei, não, foi Jesus que pagou sua cadeira, já tá pago, isso é seu. Mas muito mais caro do que sua cadeira. Tem cadeira de 70 mil, tem cadeira de 40, tem cadeira. Foi mais caro que essa cadeira. Mais importante, desculpa, mais caro não. Mais importante que essa cadeira é a sua vida. Então não é sobre cadeira nova, é sobre vida nova. Então, nós precisamos entender, ajustar as nossas vestes, que nós vamos ajustar as nossas velas hoje, a vela do nosso barco, que nós temos uma vida para correr, uma corrida para correr, uma vida para viver. Então, que a gente viva isso com intensidade para o Senhor, em nome de Jesus, e que a gente venha tocar muitas pessoas, e que muitas pessoas venham ver como o amor incondicional de Deus nos alcança, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, essa oportunidade, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por nós estarmos sendo ministrados, Deus, sobre a sua bondade, ministrados sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, né, pelas fragilidades que nós temos, Deus, em nome de Jesus, por crianças que são extremamente vulneráveis, que precisam de 100% de cuidado 24 horas, de mães que levantam numa noite talvez mais de 20 vezes para ver os seus filhos. Nós estamos falando aqui, Deus, de uma condição que o Senhor nos deu de pai, de uma condição que o Senhor nos deu de amor, e que nós venhamos viver isso com intensidade, Deus, entendendo a sua bondade, entendendo que nós temos que render graças ao Senhor pelo que o Senhor já nos deu, não trocando isso, Pai, e que esse amor venha a ser multiplicado através dos nossos irmãos que estão aqui, que eles venham tocar as pessoas com esse amor que eles já têm vivenciado, e que isso venha a ser compartilhado através de todas as vidas que necessitam da tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Talvez tem pessoas que falam, não, mas eu não sei fazer isso. Pai, são essas pessoas que serão usadas, são essas pessoas que querem que farão a diferença na vida dos outros. Pai amado, dê estratégia para seus filhos, abre a nossa mente, que o nosso sim possa mudar a nossa cidade, mudar a nossa rua,
e principalmente mudar a nossa casa, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.